Nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre quais são os arquivos gerados pelos equipamentos que nós trabalhamos. Então a gente já veio acompanhando nas últimas aulas qual tipo de equipamento que existe, qual o método de posicionamento empregado, qual é a precisão que a gente pode ter e assim por diante. Só que todo esse nosso esforço, todo esse levantamento que nós fizemos, gera um arquivo. E esse arquivo a gente tem que saber, primeiro, o que ele é, qual é a diferença entre eles e como que a gente consegue trabalhar eles. E justamente por esse motivo, eu trouxe aqui um caso prático de um levantamento de campo que, por coincidência, é aquele mesmo imóvel que nós temos trabalhado em todas as nossas outras aulas. Então, quando a gente abre, perceba, eu já comecei a trabalhar com uma questão de organização de pastas. Então, o que é arquivo da base? Foi direcionado para um local. O que é arquivo da coletora? Para outro local. O que é do rover? Para uma terceira subpasta. Essa metodologia, se vocês perceberem que tem uma coletora no meio, geralmente ela é empregada para o RTK. Então, se você trabalha com pós-processado, no geral, eu sei que tem gente que trabalha com coletora ainda assim com Palm, mesmo utilizando o pós-processado. Mas geralmente, base e rover. Quando a gente entra, vou pegar a base, primeiro, que é o nosso maior interesse, nós temos os arquivos chamados de nativo e o arquivo Hynix. Então, vamos começar por aí. O que é um arquivo nativo? Ele nada mais é do que a extensão primitiva salva pelo seu equipamento. Felipe, o meu equipamento é da marca A. Legal, ele vai gerar um arquivo nativo. Mas o meu é da marca B. Legal, ele vai gerar também um outro arquivo nativo. Os arquivos, eles podem ter a mesma extensão. Então vejam só. Abri aqui esse arquivo de levantamento, a extensão dele é .dat. E aí, esse tal do .dat terá que ser convertido para Hynix. O arquivo matricial, ele é um arquivo que já vem com configuração fechada, que a gente chama. Ele é criptografado, ele tem uma cópia de segurança. Então, se eu tento fazer a abertura dele, vejam só, forcei uma abertura no bloco de notas, até mesmo convido vocês, caso tenham arquivos nativos, façam isso daí. Perceba o seguinte cenário. A gente não consegue fazer a leitura de realmente nenhuma informação, a não ser o número serial do equipamento. Todo o resto ele vem criptografado como se fosse uma mensagem de segurança. Então, quando a gente trabalha com pós-processamento de dados, independentemente de qual seja a metodologia que nós iremos empregar, método absoluto ou método relativo, nós temos que converter o nosso arquivo para uma extensão padrão. E qual é a tal da extensão padrão? O arquivo Hynix. Todo mundo ouve falar e ainda assim gera algumas dúvidas. Então, eu pego um conversor, realizo essa transformação de arquivos e aí nós temos o nosso Hynix, que é composto de 3 arquivos. O arquivo O de observações, o N de navegação. No arquivo O é onde nós temos o maior número de dados. É basicamente onde se concentram as informações que serão processadas. Tanto é que se você submeter somente este arquivo, qualquer uma das plataformas de pós-processamento, você terá um resultado sendo obtido. Se você coloca qualquer uma das outras, somente elas, você não terá o mesmo resultado. Então, a gente faz a abertura desse mesmo arquivo. Então, com essa abertura, a gente já percebe que as informações elas mudam completamente de figura. Então, aqui a gente já tem observação, aqui a gente já tem a possibilidade de interpretar dados, e o que é extremamente válido para a nossa realidade. Então, a gente tem a marca do equipamento, o número de série dele, a data das observações, aqui na parte de baixo. Além disso, a extensão de conversão do seu arquivo Hynix, que vai ser bem importante na hora que a gente for trabalhar sobre processamento via PPP. Existem extensões de Hynix padrão que você consegue pós-processá-la dentro do ambiente do IBGE. E, aqui na parte de baixo, todas as coordenadas, época a época, ou seja, leitura por leitura, cada informação advinda do satélite. E aqui as coordenadas, se você já bate o olho e fala, puxa, não conheço essa coordenada. É um sistema de referência adotado. Então, lembra quando nós estávamos falando sobre sistema de referência, sistema de coordenadas, datum e elipsoide? Pois bem, aqui a gente tem provavelmente um sistema de coordenadas cartesianas geocêntricas, porque é a entidade matricial do receptor GPS. Então, aqui são os dados utilizados para a submissão. Então, a gente pega esse arquivo, submete nos ambientes de pós-processamento e ele gera para a gente, através de algoritmos, um resultado, uma coordenada final e também a precisão estabelecida ou a precisão obtida desse método de levantamento. Então, nesse cenário nosso, o tempo de ocupação foi de 6 horas. Então, percebam aqui na parte das sessões observadas. Da meio-dia às 18 horas, do dia 24/6.
Basicamente essa informação que nós temos que a gente consegue extrair daqui. A altura do instrumento, que vai ser muito importante até mesmo para informar nas nossas plataformas, porque ele leva em consideração o centro de fase da antena. Então, isso aqui é o arquivo Hynix. Então, a gente já percebeu qual é a diferença. Existe o nativo e existe o Hynix. Além dele, existe o da coletora, ou seja, se você trabalha com RTK, você tem um arquivo de levantamento, arquivo bruto de levantamento. Fazendo um parênteses, então quando a gente fala de arquivo Hynix ou arquivo nativo, estamos nos referindo exatamente ao arquivo bruto de rastreio. É esse pacotão, bem grande aqui. Quando a gente já trabalha com o arquivo de coletora, que a gente vai ter uma outra extensão que eu vou mostrar para vocês, a gente trabalha com o arquivo bruto de levantamento. Então, olha só, rastreio, levantamento, não são coisas iguais. Um observa tudo, salva tudo, e o outro somente a informação que você tem interesse em cadastrar. Essa é a grande diferença que a gente tem entre os dois métodos. Então, abrimos aqui o da coletora, e nesse exemplo em específico foi trabalhado com um software chamado ServiceE, é um software de coletora. Ele gera como arquivo nativo o arquivo RW5, é um relatório do seu levantamento de dados. Então, nele a gente consegue extrair informação de data do levantamento, coordenadas, precisão. Vejamos, abrindo o bloco de notas, nós temos aqui informações definidas pelo usuário, ou seja, aqui já entra com o nosso sistema de referência. Então, temos o Datum Circuits 2000 e o sistema de coordenadas UTM na sua zona 23 Sul. Olha que importante que é ter conhecimento dessa informação. O software utilizado, o equipamento, o número de série. Então, para o pessoal que trabalha hoje com questões de INCRA, e muitas vezes a peça técnica ela é pedida, além do arquivo bruto, que é aquele que nós vimos na etapa anterior de rastreio, esse arquivo de levantamento ele é bem importante, até porque ele traz o número de série do equipamento. Então, você já consegue casar uma informação junto à outra. Temos as possibilidades de coordenadas de entrada. Então, aqui naquela situação de campo, eu parti de uma coordenada já conhecida, eu tinha aquela base rastreada, então eu introduzi essa informação. E aqui logo abaixo, todos os dados individuais de pontos coletados. Então, aqui a gente tem a descrição dele, ponto 01, coordenada geográfica, em destaque, coordenada UTM, e logo aqui abaixo, a qualidade do meu ponto, que a gente veio conversando tanto nos últimos encontros. HSIG, sigma do meu eixo horizontal, 9 milímetros. VSIG, sigma do meu eixo vertical, 1,8 centímetros, menos 2 centímetros então. O status, que é a solução do levantamento, fixo, ou seja, todas as nossas ambiguidades foram resolvidas nessa questão. A quantidade de satélites rastreados e as geometrias de satélite, que nós já conversamos. Em outras versões do software, você encontra os vetores separados ou segmentados, não só como HSIG e VSIG, mas como ESIG, NSIG e o VSIG, ele permanece. Então, a gente teria os três vetores tridimensionais, não só um vetor intermediário para os nossos dois eixos horizontais. Se o seu software já tiver, legal, aproveite essa oportunidade. Se o software ainda não tiver, não tem problema nenhum. O HSIG, ele cria o que seria a nossa média dos dois vetores, x e y. Então, ele lança o intermediário. Esse aqui é um arquivo bem completo, então a gente já percebeu o seguinte, diante dos nossos dois cenários. Arquivo nativo, arquivo bruto de rastreio no formato matricial do meu equipamento. Pode ser DAT, pode ser HCN, pode ser GNO, pode, um monte de extensão é possível. Vai depender da sua marca, do seu equipamento. Mas, Felipe, meu arquivo também é DAT. E você trabalha com DAT, mas o meu equipamento não é o mesmo que você trabalhou. Legal, sem problema nenhum. Você consegue fazer a conversão. Só que aí talvez utilize um software diferente do que eu trabalhei. A gente vai ver isso daí mais para frente. O arquivo Hynix nada mais é do que o arquivo nativo convertido para uma linguagem que é universal. Todos conseguem interpretar. E por fim, o arquivo da coletora, que é isso que nós vemos agora em tela, que são todos os dados cadastrados no meu levantamento, os que são meus pontos de interesse. Fui, posicionei, ocupei e cadastrei a minha informação. Qual deles eu trabalho no software de pós-processamento? O arquivo Hynix. Qual deles eu consigo importar direto no software de topografia, o Métrica Topo, por exemplo? O arquivo de coletora, porque ele é um arquivo do seu levantamento. A gente tem a informação da coordenada daquele ponto. Ele já é a coordenada final de um ponto em específico. Dentro da coletora, além dessa extensão, existem outras que você pode trabalhar. Temos o arquivo TXT, que é o ASCII configurável. Então, nele já é um relatório resumido de todas as nossas informações. A gente consegue perceber aqui que temos todos os dados já sendo trazidos com base no que foi efetuado em campo. Então, a gente já consegue importar isso diretamente no ambiente CAD do sistema.
E no Hover, a gente tem basicamente o mesmo cenário. O arquivo nativo, porque ele é um arquivo de levantamento. Percebam, aqui ele está segmentado. Cada arquivo desse foi um ponto que nós ocupamos em campo na metodologia pós-processada. Então, o que nós temos que fazer? Converter todos esses arquivos, que são arquivos de pontos levantados, para a extensão Hynix e aí depois processá-los num software específico que a gente verá nos próximos encontros também. Com eles convertidos, que é esse cenário nosso, a gente conseguiria fazer a ação de nosso interesse e gerar o relatório, que é algo passivo de importação, porque ele tem as coordenadas individualizadas ponto a ponto, suas respectivas precisões. E aí então daria sequência no meu trabalho. Perfeito? Um abraço e até o próximo encontro.